Capítulo 4 Caverna do Morcego Vampiro 2. Vocês precisam balançar suas tochas de um lado para o outro em direção ao bastão. É a única maneira de vocês atacá-lo. Aspas. Os membros do grupo hesitaram em agir, com medo do que poderia acontecer com eles. Afinal, eles tinham acabado de ver um dos seus morrer. Se fizessem o que Kang Taejun disse, muitos deles teriam o mesmo destino. Se você não agir, todos nós perderemos nossas vidas aqui. Apresse-se. Ah, ok. Os membros do grupo começaram a avançar lentamente. Vou pegar isso emprestado. Kang pegou o tridente do homem ao lado dele. Ele respirou fundo e pensou consigo mesmo. Eu tenho que ter sucesso. O fracasso faria com que todos eles morressem aqui. Abrindo os olhos, Kang gritou. Agora, vamos correr juntos. O que? Eu serei a vanguarda. Vendo Kang Taejun correr na frente, os outros membros logo o seguiram com um alto grito de guerra. Embora estivessem aterrorizados, eles não tinham outra opção. Cais. Kang lançou uma tocha giratória que voou em direção à asa esquerda do morcego fóssil. Baque. O morcego fóssil facilmente o afastou com sua asa. Agora. Aproveitando essa abertura, Kang Taejun avançou com o tridente, mirando a asa direita do morcego. Xizizik. Sangue preto jorrou do ferimento enquanto ouviam o som de couro sendo rasgado. Kiaank. O morcego fóssil gritou furiosamente enquanto emitia um pulso vermelho circular com seu corpo no centro. O que é aquilo? Magia em área. Os membros do grupo tentaram fugir, mas o pulso viajou muito rápido e ninguém conseguiu escapar. Ah! Caao! Gritos cheios de agonia ecoaram pela caverna enquanto todos se agachavam no chão segurando a cabeça de dor. Vá embora, seu monstro morcego! Eu vou te matar, criatura nojenta! Um banquete de matança havia começado. Outros membros apareciam como monstros aos seus olhos, e quando tentavam falar com outros, só saíam gritos não naturais. A primeira vítima foi o homem que segurava uma espada longa, pois ele morreu por uma flecha disparada pela mulher que segurava um arco curto. Ela, por sua vez, teve seu coração perfurado por trás por uma adaga, enquanto seu agressor foi igualmente esfaqueado por outro. Um abismo literal. Não demorou muito para que todos, exceto Kang Taejun, não passassem de cadáveres frios. Ele conseguiu se segurar devido à sua habilidade de enxergar no escuro, permitindo que ele se movimentasse com mais facilidade. Kang respirou pesadamente enquanto examinava a cena. Todos estavam mortos ao redor dele. Só resta um agora. Ele voltou seu olhar para o morcego fóssil. Por causa do ferimento grave que sofreu, ele imaginou que não conseguiria se mover muito. Eu deveria recuperar o fôlego primeiro. Todos os outros do seu grupo morreram, mas ele tinha que, de alguma forma, sair dessa. Sempre consigo encontrar mais pessoas. Desde o começo, ele realmente não se importou muito se eles viveriam ou morreriam. Eles eram apenas ferramentas a serem usadas para que seus planos tivessem sucesso. Carra. Ele soltou uma risada maligna, era hora de dar o golpe mortal no chefe. Uau! No entanto, o morcego fóssil não ficou parado e aceitou a morte, pois casualmente deu um tapa em Kang Taejun com um movimento de sua asa esquerda. Eca! Kang foi arremessado para o chão. Incapaz de mover um único músculo, ele desmaiou no local. Este é um bom momento para intervir. O Yuki, que estava observando a cena inteira do canto da sala, levantou seu facão preto. Embora estivesse na mesma sala que os outros, ele não foi afetado pela ilusão do pulso do morcego fóssil. Parece que minha resistência mágica foi suficiente. Só foi possível por ter inalado o cheiro da casca prateada. Claro, não era como se ele tivesse ganhado imunidade total. Embora ele não tenha caído em nenhuma ilusão, ele ainda teve que suportar as dores de cabeça lancinantes. Há um limite de tempo de 15 minutos. Esse foi o tempo que lhe restava até que os efeitos da casca prateada passassem. Enquanto o Yuki corria em sua direção, o morcego fóssil balançou sua asa para interceptar sua aproximação. No entanto, ele estava em um nível diferente comparado a Kang. Ele desviou da rajada de vento produzida pela asa do morcego, enquanto se movia para frente. Às vezes ele seria empurrado para trás, mas ele sempre estaria ganhando terreno. Está mais fácil do que antes.
O ferimento que Kang causou na asa do morcego tornou as coisas mais fáceis do que no passado. Depois de diminuir a distância, foi o morcego fóssil que fez o primeiro movimento. KYAA. O Wilk rolou para o lado, desviando das grandes presas do morcego, enquanto se preparava para escalá-lo. Deve ser perto o suficiente. O Wilk correu e então saltou no ar, pousando no peito do morcego fóssil. Puk kkk. Ele afundou sua adaga afiada profundamente no pescoço do morcego. Então, usando-a como alavanca, ele se içou e pousou em sua cabeça. Kiaa! De repente, o irritado morcego fóssil soltou um grito agudo e o perigoso pulso vermelho apareceu. Eca! O Wilk quase perdeu o equilíbrio quando uma dor de cabeça o atacou, mas rapidamente conseguiu recuperar o equilíbrio. Ele então cravou seu facão preto profundamente na cabeça do morcego fóssil. Embora lutasse desesperadamente para se livrar dele, o Wilk segurou firme. Isso não é nada. Ele é alguém que se sentou no trono de aço, com vista para todos os outros lordes. O ser mais forte da Terra. Seria ridículo para ele perder para um simples morcego, agora que ele estava mirando no trono divino. Restam 5 minutos. Não muito, mas ainda há tempo de sobra para acabar com esse cara. O Wilk agarrou-se firmemente como uma sanguessuga, enquanto seu facão continuava a cavar mais fundo na cabeça do morcego fóssil. Alguns segundos depois. Baque! Ele caiu pesadamente no chão. O Wilk enxugou o suor da testa e então sacou o facão preto. Eu consegui. Tudo o que faltava agora era pegar o saque, então ele foi até onde sabia que a sala escondida estaria. Tocando uma runa familiar gravada na parede, uma luz azul apareceu, revelando uma porta. Foi algumas horas mais rápido do que eu esperava. Foi tudo graças a se juntar ao grupo de Kang Taejun. O Wilk entrou na sala escondida e examinou os itens que estavam no altar. Adaga vampírica. Tipo, arma. Classificação, D. Durabilidade, 3200. Efeito, mais 5 de força, absorção de saúde. Cinto do gladiador. Tipo, acessório. Classificação, D. Durabilidade, 2600. Efeito, mais 5 de vigor, 5 espaços de equipamento. Estimulante do aventureiro. Tipo, consumível. Efeito, mais 15 em todas as estatísticas, 1 hora. Todos os 3 eram itens muito úteis para ele naquele momento. A adaga vampírica aumentaria sua sustentabilidade em combate, o cinturão do gladiador daria espaços extras para equipamentos, enquanto o estimulante do aventureiro seria essencial para lutas contra chefes, tornando seu jogo solo atual um pouco mais viável. No passado eu só tinha conseguido a adaga vampírica. Naquela época, ele teve que dividir os itens com os outros sobreviventes que ajudaram. Era natural dividir o saque de acordo com a contribuição de todos, então ele não monopolizou tudo. Em vez disso, foi mais importante desenvolver bons relacionamentos com camaradas confiáveis. Ainda preciso construir boas relações. Não era que ele estivesse evitando toda ajuda dessa vez. Quando as pessoas certas aparecessem, ele não pouparia despesas para ajudá-las a se desenvolver bem. Vamos pegar o resto do saque. Ainda havia algumas coisas para coletar, como a pedra de sangue dentro do cadáver do morcego fóssil. Quando o Wilk foi sair da sala escondida, ele ouviu uma voz na frente. Você planejou isso desde o começo. Lá estava Kang Taejun, bloqueando a saída enquanto empunhava um facão preto e um tridente em cada mão. Ah, então você não fugiu. Fugir? Não seja ridículo, depois de tudo que passei para chegar aqui. O Wilk assentiu para si mesmo. De fato, era improvável que as pessoas desistissem depois de ver itens tão especiais. Você realmente acha que pode me vencer? Bem, pelo menos posso tentar. Ele estava confiante em sua vantagem em armas devido ao maior alcance de seu tridente. Venha, vou te dar uma aula grátis. O Wilk o provocou com um gesto de sua mão empunhando a adaga vampírica. Ah! Kang Taejun correu em direção ao Wilk e arremessou seu facão preto. O Wilk casualmente desviou com seu próprio facão, trazendo um sorriso ao rosto de Kang. Chance. Estava mais claro na sala devido a uma pedra da lua colocada no teto, então era possível para Kang ver o Wilk claramente mesmo com sua visão normal. Assim que viu a abertura, ele atacou com seu tridente. Até agora tudo estava indo conforme o planejado, e ele estava confiante em sua vitória.
Pouco depois. Ting. O som do aço encontrando sua contraparte soou. Ele evitou isso. Após desviar do avanço de Kang, ele golpeou o tridente, jogando-o para longe. Um tempo de reação incrível. Ridículo. Kang não conseguiu evitar de resmungar para si mesmo enquanto Wilk diminuía a distância. Ele tentou atacar mais uma vez com sua espada longa, mas o Wilk já tinha chegado muito perto, então sua arma de longo alcance se tornou um obstáculo. Puck. A adaga vampírica mergulhou profundamente no estômago de Kang, começando a absorver seu sangue avidamente. Seu filho da puta! Você é um criminoso contra a humanidade. Ele lançou punhais enquanto disparava uma maldição venenosa após a outra. O Wilk simplesmente inclinou a cabeça com um pequeno sorriso. Por que você diz isso? Você nos usou completamente e depois nos abandonou no momento mais crucial. Eu usei você? Aspas. O que? Kang Taejun não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas o Wilk continuou. Algum dia você mataria seus próprios colegas só para pegar seus itens. Que absurdo você está. Você parecia bem habilidoso, então eu revisei minha memória. Sargento Kang, é uma história bem antiga, mas ficou comigo porque era muito ultrajante. Um aventureiro que durante a noite foi em frente e matou todos os outros em seu acampamento base, usando uma carta de perdão para eliminar seu pecado. Ele então usou todos os itens que coletou como capital para começar um negócio de assassinos. O Wilk foi em frente e sacou a adaga, fazendo com que um jato de sangue jorrasse de seu estômago. Kang Taejun gemeu dolorosamente enquanto caía no chão. O sargento Kang então levaria uma vida de depravação, fazendo qualquer coisa por dinheiro e nunca poupando ninguém que pudesse se tornar um inimigo. Para continuar, ele precisaria mudar constantemente seu rosto, mas no final ele ainda foi morto. Você não está curioso para saber o porquê? Kang naturalmente não tinha ideia do que o Wilk estava falando. Que futuro, vou morrer aqui. Besteira. Um dia, o sargento Kang recebeu um pedido para matar um homem. Como o pagamento era bem substancial, ele ficou feliz em prosseguir com o contrato sem fazer perguntas. O Wilk se agachou e encontrou o olhar de Kang Taejun, fazendo o homem tremer inconscientemente. Esses são realmente os olhos de um humano. Ele conheceu todo tipo de pessoa durante seu tempo no exército, mas esta foi a primeira vez que encontrou um par de olhos que não exalava nenhuma arrogância ou superioridade, apenas intenção assassina. Os olhos de um demônio. Logo antes de morrer, o assassino de Kang explicou a ele por que ele estava sendo alvo. Era porque ele havia assassinado uma grande pessoa, um amigo próximo dele. Quem é você? Kang gaguejou enquanto perguntava nervosamente. A história estava chegando ao clímax. Sentença de morte. Kang sentiu como se estivesse recebendo um julgamento do deus da morte. O Wilk se levantou e disse. Um homem que se sentará no trono divino. Aspas. Eu vou te matar uma segunda vez. Kang Taejun, sentindo que sua hora estava próxima, fechou os olhos com firmeza. Agite. O facão preto estava encharcado de sangue. O Wilk chegou de volta ao acampamento base assim que o sol começou a se pôr. Ao sair da caverna do morcego vampiro, ele foi para um campo de caça diferente. Todos os objetivos de hoje foram alcançados. Era hora de descansar para ter outro dia de sucesso amanhã. Embora a adaga vampírica fosse útil para repor a resistência, a falta de sono e a fadiga ainda fariam sua habilidade geral cair. Ainda preciso comer bem. Simplesmente consumir pão e água não seria suficiente para sustentá-lo durante sua rotina agitada. Ao se aproximar da fogueira do acampamento, ele podia ouvi-los discutindo. Isso é tudo culpa sua. Você foi quem recomendou que fôssemos lá, senão nunca teríamos ido. Como é minha culpa? Foi uma decisão que tomamos depois de muita discussão. Ma Guangpyo e Lee Jae-sung. O Wilk soube imediatamente sobre o que eles estavam discutindo, sem nem precisar ouvir o resto. Eles estão falando sobre o Lago Central. Lee Jae-sung tinha visto o lago no mapa e sugeriu que fossem até lá. Eles então encontraram muitos monstros e sofreram baixas, mas também foi difícil para Ma Guangpyo evitar a culpa, já que ele havia liderado o grupo. Por essa mesma razão, ele estava tentando transferir a responsabilidade para Lee, porque foi ele quem teve a ideia de explorar o local. Foi errado da parte deles avançar sem primeiro explorar a área.
Não foi culpa de Lee Jae-sung, já que ele apenas apontou uma opção no mapa. O Wilk, no entanto, guardou suas opiniões para si mesmo, pois não tinha intenção de interferir. Em vez disso, ele largou o veado que tinha acabado de caçar perto do fogo. Ei, isso não é um servo? Ma Guangpyo perguntou enquanto se aproximava com uma expressão de surpresa. O Wilk então usou seu facão preto para desenhar uma linha no chão. Não cruze isso. Por quê? Você realmente planeja ficar com o veado só para você? Tem muita gente aqui que você conhece. O Wilk observou os outros em silêncio, vendo todos olharem avidamente para o servo. O que há de errado em eu comer o que pesquei? Claro, mas não seria melhor para nós ajudarmos uns aos outros? Quero dizer, estamos todos no mesmo barco, certo? O Wilk riu sozinho enquanto começava a considerar isso. Talvez eu tenha algumas sobras, você pode dividir o que sobrar quando eu terminar. Ah! Ok, vamos esperar. Outros concordaram com Ma. Ajudar outras pessoas não é meu estilo. Bem, no final também foi benéfico para ele se outros conseguissem manter o acampamento base em boas condições. O Wilk limpou a grama espiritual e a adaga antes de abater o veado. O sangue pode ser usado como isca para atrair outros monstros. Ele já havia drenado o sangue, tudo o que precisava fazer agora era separar a carne. Tendo feito isso milhares de vezes, seus movimentos eram bastante habilidosos. Esfolando o veado e separando a gordura, antes de remover quaisquer órgãos indesejados. Depois de separar a carne dos ossos, ele adicionou sal gema para realçar o sabor. Se eu tivesse alguns temperos seria ainda melhor. Ele poderia ter se esforçado para colher ervas diferentes, mas não queria perder tempo. O Wilk cravou 2 galhos em forma de Y no chão como suporte, em lados opostos do fogo. Então, ele tirou o tridente do seu Gladiator's Belt e prendeu um pedaço de carne, envolvendo-o em Spirit Grass. O fogo não conseguirá queimá-lo. Embora fosse tipicamente usada para alquimia, a grama também tinha esse tipo de uso. Usando o tridente como um espeto, ele o colocou nos 2 galhos de apoio e virou, assando lentamente o veado. Conforme a carne começou a cozinhar, um aroma delicioso se espalhou por todo o acampamento. Se eu pudesse dar só uma mordida. Quase desmaiei só de sentir o cheiro. Eles mal conseguiam reprimir a vontade de correr para o fogo. Com medo de irritá-lo, eles também se abstiveram de falar. O sabor não é ruim. O Wilk tinha uma expressão satisfeita enquanto cortava tiras de veado com sua adaga. Ele colocou a carne cozida em uma folha grande, enquanto continuava a comer sozinho como um grande glutão. Eu também preciso pensar sobre amanhã. Ele não podia esquecer de curar um pouco de carne usando sal grosso, assim teria carne seca suficiente para um bom tempo. O resto é seu. Assim que ele se levantou, todos correram em direção ao fogo e começaram a discutir sobre como dividir o que restava. O Wilk simplesmente os observou do seu canto enquanto pensava consigo mesmo. Isso certamente afetará o futuro. Como era cedo, as mudanças não seriam dramáticas, mas poderiam resultar em diferenças importantes no futuro. Seja a primeira limpeza na caverna do morcego vampiro ou o fato de que ele havia matado Kang Taejun antes, ambos eram pontos cruciais. Bem, era inevitável para garantir uma vantagem inicial. Também conhecido como efeito bola de neve. Uma força avassaladora era a melhor maneira de lidar com quaisquer incertezas futuras. Estou ansioso por amanhã. O Wilk olhou para o céu e viu uma lua particularmente brilhante naquela noite.